O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Jesus, vindo a Nazaré, disse ao povo na sinagoga: Em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até ao alto do monte, sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. E quando verei a face de Deus. Cantemos, irmãos. A minha alma tem sede de Deus. Coloquemos o nosso coração. Do Deus vivo. Isso que a gente está cantando, cantemos forte. É para o Senhor. E quando verei a face de Deus. A minha alma tem sede de Deus. Cante isso. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. E quando verei a face de Deus. Nesse tempo da Quaresma, e eu fui informado pelo padre Edmilson hoje, que nós estamos refletindo um pouco a cada homilia sobre trabalho. Na verdade, nós estamos rezando sobre os nossos trabalhos, os nossos serviços. É isso mesmo? Vocês confirmam? Claro, né? Vocês estão aqui sempre e vocês sabem exatamente que é assim. Meus queridos, mas antes da gente entrar nesta dinâmica própria que diz respeito a esse tempo que a gente está rezando, eu gostaria de aproveitar que nós estamos no tempo da Quaresma e falar algumas coisas para vocês. Eu sei que muitas vezes, em muitas situações, a gente acaba chovendo no molhado, né? Ah, padre, você vai falar isso, mas eu já sei isso. Você poderia falar outra coisa. Isso de novo, padre? Calma, tenha paciência. Tenha misericórdia com o padre. Talvez alguém nesta assembleia, talvez alguém que esteja em casa, pela rádio, pela internet ou pela TV, não tenha escutado isso ainda. E isso é importante. Veja, o tempo que nós estamos hoje chama-se Quaresma, correto? Você tem alguma dúvida disso? Não, né? Mas você sabe dizer com propriedade o que significa esse tempo da Quaresma? O que esse tempo da Quaresma quer dizer para nós? Se a gente for voltar a alguns domingos, nós estamos na 3ª semana. A gente não pode tirar isso de vista. Não deixe o padre se perder, tá bom?
Se eu me perder, você fala, padre, terceira semana, não esquece. Aí o padre volta tudo de novo. Mas alguns domingos atrás, no primeiro domingo, a gente ficou meio assustado com a liturgia, ou não? Eu sei que você lembra o que foi. Você está assim meio sem graça, porque você não está querendo conversar com o padre. Mas eu sei que você lembra que o primeiro domingo falava sobre as tentações, não é? Lembra? Pois bem, e quem que pode dizer que estamos imunes de tentação? Gente, até o próprio Deus foi tentado. Quanto nós fracos, barro, do jeito que nós somos. O primeiro domingo da quaresma, então, vem nos lembrar que se a gente deposita toda a nossa confiança no Senhor, aí sim, a gente pode se livrar das tentações. Como, padre? Jejum, oração, penitência, que é a caridade que você pode fazer nesse tempo da quaresma, nesse tempo da misericórdia. Pois bem, o primeiro domingo nos lembra da tentação. Mas teve outro domingo, o segundo domingo. Lembra do segundo domingo? Nós estamos fazendo aqui uma retrospectiva da quaresma, para a gente entrar de fundo naquilo que o Evangelho quer falar para nós hoje. Você lembra o que estava no Evangelho no segundo domingo da quaresma? Lembra? Claro que você lembra. Veja, no segundo domingo da quaresma, nós tivemos uma amostra grátis daquilo que é a glória de Deus. Foi a transfiguração. Lembra? Pois bem, Jesus chama alguns, sobe um monte e lá ele se mostra exatamente como ele é e como nós iremos enxergá-lo na vida eterna. Foi uma amostra grátis para aquelas pessoas. Agora tem um domingo que foi ontem, que eu tenho certeza que eu nem preciso falar, que você lembra muito bem, não é? Lembra de ontem, do domingo? Lembra, né? Pois bem, olha aqui, eu lembro, isso mesmo. Tem que falar com voz forte, porque nós somos católicos e nós conhecemos a Bíblia. Mas ontem, no domingo, o terceiro domingo da quaresma, o Evangelho nos fala de uma situação que tinha uma planta. Lembra da planta? Qual era? Era uma sarça, mas a sarça era na primeira leitura. Era uma figueira. E esta figueira parece que não dava fruto há muito tempo. A parábola que Jesus contou ontem no Evangelho dizia que há 3 anos ela não dava fruto e por isso talvez precisasse ser cortada. Só que alguém chegou, acho que foi um anjo de Deus, chegou na hora e falou assim, olha, vamos dar um pouco mais de tempo? Vamos cavar em volta, vamos colocar adubo, vamos dar um preparo nesta que é a terra. E aí a gente espera um pouco mais. Esta parábola que Jesus conta para nós, no terceiro domingo da quaresma, fala de um Deus que é paciente com o nosso processo, sabe? Cada um de nós tem um ritmo. Uns vão lá na frente, numa maratona é assim, né? A gente percebe na maratona. Uns vão lá na frente e outros vão lá aqui atrás, mas o importante é não parar de correr. O terceiro domingo da quaresma diz para nós isso, que Deus é paciente. Ele tanto está perto daquele que dispara e é a pessoa mais orante do mundo, a pessoa que não falta em nenhuma missa e às vezes vai até mais de uma por dia, a pessoa que reza rosário, mas não um só por dia, mas 4 e 5, aquele que está lá na frente, mas também é paciente com aquele que ainda está começando, que está engatinhando. Então dá mais um pouquinho de tempo para esse, mesmo que a gente já tenha esperado muito, que tal a gente esperar um pouquinho mais? A gente vai ajudando, vai adubando, vai colocando água, a água do Espírito Santo, e vai dando tempo ao tempo. Por que será que o Padre Evandro fez essa retrospectiva para nós?
meus queridos, para dizer que Deus é amor. Deus é amor. Então Deus é amor na hora que Ele espera. Deus é amor quando Ele vem e se mostra como Ele é, através da transfiguração, desse poder que Ele tem. Deus é amor. E sabe que nós podemos contar com Ele quando a gente tem algum tipo de tentação. E às vezes a maior tentação, sabe qual é? Querer desistir de tudo. Não sei se já passou algum dia isso pela sua cabeça. Meu Deus, por hoje não, chega. Não é o PHN não, do Dunga, mas é o por hoje não, eu não quero mais. Por hoje eu quero é desistir. Deus não quer que a gente desista. Mas ao contrário, Ele quer que a gente, de uma forma nova, se renove a cada dia, para não abandonar esta que é a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus na nossa vida, meus queridos? A nossa salvação. A nossa felicidade está nas mãos do Senhor, mas também depende de cada um de nós. Veja, nós estamos nesse tempo da Quaresma, e todas essas leituras, todos esses domingos, que o padre agora deu uma pincelada, né, foi muito rápido, para que você pudesse lembrar, quer nos fazer sinalizar para um único lugar. Que lugar é esse, Padre Evandro? A nossa conversão. Quaresma é tempo de conversão. E se a gente reflete sobre isso, e se a gente pensa sobre isso, e se a gente coloca no nosso coração isto tudo, que é a reflexão dessas leituras, a gente tem mais chance de assim chegar à nossa conversão. A gente conta com a paciência de Deus, não conta? Domingo passado, ontem. Mas a gente também precisa fazer um esforço. Agora eu preciso fazer uma pergunta para você. Me desculpe, mas eu preciso fazer essa pergunta. Nem vou olhar para ninguém agora, tá? Porque eu não quero que você se sinta coagido a ter que dar uma resposta para o padre. Porque, na verdade, não é para o padre que você tem que dar, é para Deus. Meus queridos, nesse tempo de Quaresma, a gente pode dizer, efetivamente, que nós já estamos mais convertidos do que antes de começar o primeiro domingo da Quaresma? Será que eu posso dizer isso? Olha, hoje eu percebo na minha vida, na minha história, que eu estou mais convertido. Isto é, que eu estou errando menos, que eu estou ponderando mais, que eu estou deixando de fazer algumas coisas, que eu estou preferindo o céu ao outro lugar. A gente nem sempre quer falar, né? Mas existe, é inferno mesmo, tá? Será que eu estou preferindo o céu ao inferno? O nosso Deus, para quem não sabe, o padre vai falar. Padre, eu já sei disso, mas não custa nada falar de novo. O nosso Deus é o Deus da vida e não da morte. E vai fazer de tudo, e tem feito de tudo, para que a gente possa, de uma forma definitiva, segui-lo de perto, estar com Ele, decididamente. Eu quero fazer a vontade de Deus. Mas eu tenho certeza que tem mais gente aqui que quer fazer a vontade de Deus. Você quer fazer a vontade de Deus? Eu não ouvi. Desculpa, eu acho que eu estou ficando surdo, eu não sei, passa um zumbido aqui no meu ouvido, eu não consigo ouvir direito, mas eu vou de novo fazer a pergunta. Talvez eu consiga ouvir da segunda vez. Você quer fazer a vontade de Deus? Eu escutei um negocinho assim lá longe. Eu acho que o pessoal de casa não escutou, mas eu acho que vou chegar até mais perto com o microfone, porque as pessoas precisam saber qual é o desejo do meu coração. Meus queridos, meus filhos, vocês querem fazer a vontade de Deus? Como vocês que estão aqui, muita gente em casa deve ter gritado
Eu quero fazer a vontade de Deus. É meu desejo fazer a vontade de Deus. Pois bem, se é desejo do nosso coração fazer a vontade do Senhor, o tempo é hoje e não amanhã. Amanhã eu não sei nem se eu vou estar aqui, né? Amanhã pode ser que eu esteja no céu, vendo a glória de Deus. Pode ser. A gente não sabe o dia de amanhã, mas nós sabemos hoje. Hoje eu sei que eu preciso mudar, hoje eu sei que eu preciso ser melhor, hoje eu sei que eu preciso fazer a vontade de Deus. Não porque ninguém me obriga, nem Deus me obriga. Deus nos dá a liberdade, mas porque, presta atenção no que o Padre vai falar, porque a gente ama a Deus e porque Deus nos ama. É só por isso. É porque a gente quer ir para o céu. É porque a gente quer viver na companhia de Deus o resto das nossas vidas. Isto é verdade? Eu não ouvi de novo. Isso é verdade? Pois bem, às vezes a gente acaba atrapalhando as coisas, fazendo isso, fazendo aquilo, mas nós temos um Deus misericordioso. E isso é muito importante, porque nós estamos no tempo da misericórdia, ou não? Nós estamos no ano da misericórdia? E a gente vai esperar o ano da misericórdia acabar para a gente ser misericordioso? Muito bem, resposta boa, resposta sincera, resposta alta. E o que você está fazendo nesse tempo de misericórdia para os irmãos? Não precisa responder, é só para pensar. No Evangelho de hoje, nós temos a figura de Jesus. Jesus que é o profeta, o grande profeta. Profeta e Deus. Porque você sabe o que é um profeta, ou não? A primeira leitura fala de profeta, o Evangelho fala de profeta. Deus nos convida a sermos profeta. Diante de tanta palavra profeta, no mínimo eu tenho que saber o que significa isso. O cristão é assim. O cristão é aquilo que quando ele recebe uma informação, ele vai atrás da informação para verificar tudo. O cristão não é aquela pessoa que engole qualquer coisa e fica saciado, porque muitas vezes pode ser veneno e causar a morte. Vamos voltar para o texto. Meus queridos, o que é ser um profeta? Na primeira leitura, nós vimos nesse livro de Reis, segundo Reis, que um homem foi enviado a Naamã. Este homem era um profeta. E aqui nós estamos falando de um profeta que fez alguma coisa, né? Vamos entender o que esse homem fez. Veja, a Sagrada Escritura diz para nós, a palavra de Deus diz para nós, que Naamã estava com lepra, né? Estava doente, estava precisando de ajuda, como tantos nós, né? Tantos de nós. Veja, e esse homem ouviu falar, através de sua serva, que existia um homem de Deus, um profeta, que poderia ajudá-lo. Esta moça, que era de um país estrangeiro, falou com Naamã e ele quis experimentar isto. Na nossa vida, a gente também acaba correndo risco na hora de escutar as coisas e querer experimentar essas coisas. Acabei de falar sobre isso. Às vezes é veneno. E às vezes também a gente fantasia as coisas. O que Naamã estava pensando, imaginando, é que esse homem de Deus iria clamar ao céu e que ia vir um raio e que esse raio ia ser tão poderoso e iluminativo que seria capaz de cegar todas aquelas... Imaginação pura. Sabe o que aconteceu na verdade? Profeta é aquela pessoa que fala em nome de Deus. Isso é o profeta. Profeta é aquela pessoa que diz uma mensagem que vem da parte do Senhor. Então, a partir de hoje, ninguém mais vai ter dúvida do que é um profeta. E quando um profeta fala, ele não precisa plantar bananeiras,
Ele não precisa falar mais alto do que todas as pessoas. Quando o profeta fala, ele fala aquilo que vem da parte de Deus. E porque é da parte de Deus, causa o efeito desejado. Isto é, tem a sua eficácia. É capaz de transformar porque vem do Senhor. E foi exatamente isso que aconteceu na primeira leitura. Esse homem, Naamã, ele fica bem irritado, né? Porque esse homem de Deus pede para que ele dê um mergulho num lugar lá específico. E aí ele até se irrita, achando que, nossa, Eliseu podia ter me colocado para dar banho em outro lugar, afinal de contas, lá onde eu moro tem lugares melhores para tomar banho. Meus queridos, quando a palavra de Deus é pronunciada, ela é capaz de transformar toda e qualquer realidade. A gente não precisa de mais nada junto com a palavra de Deus. Ela, por si só, é capaz de transformar todas as coisas. Só Deus é capaz de criar do nada, transformar vidas, cultivar amor. E foi exatamente isso que aconteceu. A palavra daquele homem, por um pequeno significado de coisa que diz respeito a um banho, pôde transformar e modificar a pele daquele homem. A Sagrada Escritura diz que aquela pele ficou como sendo igual a de uma criança. Foi a água? Claro que não. Foi o ritual? De forma alguma. O que alterou a pele daquela pessoa foi o próprio Deus. Foi a palavra transmitida. Foi a missão daquele profeta. Padre, por que será que você está falando tudo isso nesta tarde? Vamos para o Evangelho. No Evangelho nós temos a situação de Jesus, que está na sinagoga e tinha acabado de ler o livro e tinha dito, isto hoje se cumpriu. Estava lá na sinagoga. E de repente, parece que ele se sente meio incomodado com algumas pessoas que estão lá na sinagoga. E ele fala o seguinte, que o profeta nem sempre ele é bem querido no seu local, no seu habitat, sabe? As palavras corretas são essas, olha. Em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. Pois bem, e aí ele retoma 2 episódios. O primeiro episódio é de uma viúva que foi curada. E esta viúva, ela não era de Israel, ela era da Sidônia. Muito bem, Elias visitou essa mulher. Israel tinha muitas viúvas, mas só a esta viúva foi enviado Elias. E aí também fala desse episódio da primeira leitura, de Naamã, o leproso. Diz que Israel tinha muito leproso, mas que Eliseu foi exatamente para esta pessoa, Naamã. Por que será que este comentário de Jesus irritou tanto aquelas pessoas a ponto deles que quisessem expulsar Jesus, matar Jesus, apedrejar Jesus? Porque tocou numa ferida. Aqueles homens, eles poderiam fazer tudo e serem profetas. Tudo aquilo que vem da parte do Senhor. Mas, na verdade, eles falavam, mas não agiam conforme as suas palavras. Isto é importante para nós. Meus queridos, hoje a liturgia vem nos ajudar nesta quaresma
a sermos mais convertidos, isto é, a sermos aquilo que Deus quer na nossa vida. Nós queremos ser profetas, porque Deus quer que seus filhos sejam profetas. Agora, o que não dá é para a gente falar e não ser, não agir do jeito que a gente fala. Não dar é para dizer uma coisa e fazer outra coisa completamente diferente. É contra isso que Deus está falando nesse evangelho. Muitas vezes a gente pode correr esse risco de até exigir, e exigindo mais das pessoas, colocar fardos pesados na vida delas. Diante da minha vida que está muito bem, eu não preciso fazer isso, eu estou imune. Será que é assim mesmo? Hoje, esta chamada de atenção, vamos dizer assim, esta chamada de atenção de Deus para nós, nesse tempo da Quaresma, quer nos fazer pensar sobre isso. Como anda o meu profetismo? Tem profeta aqui? Não? Veja, pelo batismo, nós somos reis, profetas e sacerdotes. Até aí tudo bem? Mas existem 3 outras coisas que nós precisamos, diante do nosso batismo, assumir. A primeira, anunciar o Evangelho. Aquele que é batizado, aquele que é profeta, precisa anunciar o Evangelho, isto é, anunciar aquilo que acredita. Se eu acredito, eu anuncio. E em que eu acredito? No Evangelho. Eu anuncio o Evangelho. É lógica pura, não tem muito mistério. Segundo, viver o Evangelho. Não só anunciar, mas eu preciso viver. O profeta é aquele que anuncia, denuncia, diz a verdade, diz aquilo que vem da parte de Deus, mas também vive. E nós não queremos ser como os fariseus, como os doutores da lei, como aqueles que ditam normas. Não, nós somos o primeiro a dar o exemplo. E isso custa caro. Ser profeta custa caro. Terceiro, viver como discípulo de Jesus Cristo. E aqui é um ponto importantíssimo. Porque o profeta que vive como discípulo de Jesus Cristo, ele está inserido em uma realidade de trabalho, uma realidade de estudo, uma realidade, sei lá, infinitas realidades que cada um poderia estar. Meus queridos, é nesse cotidiano, é nesse dia a dia, é dia após o outro, que a gente precisa, como discípulo, testemunhar que nós somos profetas, que nós somos de Deus, que a gente é filho de Deus e que não há nenhuma dúvida nisso. Tem alguém aqui, vou até falar baixinho, tem alguém aqui que tem dúvida que é filho de Deus? Pelo amor de Deus, pelo amor do Senhor, você é um filho muito amado. Não esquece disso não. Não deixa que o pecado coloque uma venda nos seus olhos, a ponto de você não perceber, não ver isso. Você é um filho amado do Senhor. E essa quaresma é a prova de tudo isso. Esta quaresma, que é um tempo que a igreja nos propõe, esta análise de vida, quer dizer para mim e para você, que nós somos filhos amados de Deus, e por isso Deus entende, como falou no primeiro domingo, das tentações que vêm, mas diante da tentação eu preciso ser firme. Eu sou um filho amado de Deus, e por isso vem a informação do segundo domingo, para que a gente não esqueça em nenhum momento quem é Deus. Deus é Deus e nada, e ninguém pode ser maior do que Ele. A transfiguração nos mostra isso. E o terceiro domingo vem também para nos lembrar que nós somos filhos de Deus,
E sendo filho de Deus, nós somos filhos de um Pai paciente que espera a nossa conversão, tem esperado por nós. Hoje, os profetas de Deus precisam se levantar, porque entendem que são muito amados pelo Senhor. Hoje, os profetas de Deus precisam entender que esse amor é capaz de sustentá-los em toda e qualquer profecia. E quando eu falo de profetas, de profecia, eu não estou falando de algo extraordinário, não. Eu estou falando do dia a dia, do cotidiano. Ser profeta no dia a dia é mais difícil do que em momentos espetaculares. É estar todo dia ali, olha, eu sou de Deus e não desisto. Eu sou do Senhor e com Ele eu vou. Meus queridos, os profetas de Deus precisam estar em prontidão. Onde estão os profetas do Senhor? Que se levantem os profetas de Deus agora. Onde estão os profetas? Eis os profetas do Senhor. Hoje, nós queremos, junto com todos os profetas, esses que estão aqui no santuário, mas esses que estão em casa, que nos acompanham pela TV, pela rádio, pela internet, nós queremos nos levantar do nosso comodismo. Nós queremos nos levantar daquilo que nos deixa para baixo. Os filhos de Deus agora se levantam para reestabelecer uma nova aliança com o Senhor, porque conhecem e sabem quem é esse Deus. Quem é Deus? Esse Deus que nos salva, que nos ama, que nos liberta, que é o dono da nossa história. Nós vamos cantar agora uma música de profeta. Nada combinado, tudo pela ação do Espírito Santo, mas nós vamos cantar agora porque nós somos de Deus. E como profetas que somos, tem profeta aqui? Eu não ouvi. Tem profeta aqui? Nós vamos cantar porque os profetas hoje querem receber da parte do Senhor esta força, esta unção nova. Terceira semana da quaresma, ainda tem a quarta, ainda tem a quinta, para depois a gente explodir em alegria na Páscoa do Senhor. Mas enquanto isso não acontece, a cada dia nós vamos buscando mais e mais a nossa conversão. Somos de Deus, ninguém pode mudar isso. Nós nascemos para ser filhos e não órfãos. Nós nascemos por amor, e é com o amor que nós devemos estar a nossa vida toda. Ser profeta é anunciar, ser profeta é viver, ser profeta é estar em todos os momentos, sendo discípulo do Senhor, lá em casa, na hora que passa por uma situação difícil, e elas vêm. Deus queira que não, mas pode vir, nós podemos ser visitados através de uma doença, através de um sofrimento, através de uma angústia. E lá no trabalho, tantas dificuldades, relacionamentos, medos, temores, horrores, falta de trabalho. Sem falar na nossa vida acadêmica, que passa por muitas situações de desgastes, onde são trabalhos para entregar, são provas, livros para ler, relacionamentos com professores, com colegas. Ali também nós precisamos ser profetas. Ali também nós precisamos profetizar isso que acreditamos. Nós demos uma pincelada, mas se a gente for entrando na vida dos nossos irmãos, nós vamos percebendo quantas situações hoje precisam de anunciadores da verdade, de anunciadores da palavra de Deus, palavra que é capaz de mudar as realidades, como fez com Naamã, simplesmente pelo pronunciar da palavra do Senhor.
Eis-nos aqui, Senhor, os teus profetas, e nós queremos nos levantar. Já fizemos isso fisicamente, agora a nossa alma quer ir ao encontro do Senhor para receber esta unção nova, esse desejo novo de evangelizar. Vem sobre nós, Senhor, realiza tudo isso no nosso coração. Cantemos, irmãos. Derrama sobre mim teu Espírito, Senhor, vem preencher meu coração, faz-me forte e fiel, um servo teu. Derrama sobre mim teu Espírito, Senhor, Vem preencher meu coração, meu coração. Faz-me forte e fiel, Faz-me forte e fiel, servo teu, Senhor. servo teu. Tua mão desceu sobre mim e me retirou da escuridão. Deu-me mãos e voz de profetas. Deu-me um coração adorador. Tua mão desceu sobre mim e me retirou da escuridão. Deu-me mãos e voz de profeta. Deu-me um coração adorador. Como profeta de Deus, agora nós vamos rezar. Sim, agora nós vamos rezar pelas realidades do nosso trabalho, todas as dificuldades que nós temos encontrados. Senhor Jesus, nesta hora, eu venho, Senhor, pedindo o teu auxílio sobre tantos irmãos, tantas irmãs que sofrem nos seus trabalhos. Essas realidades, Senhor, que eles não sabem como lidar. Pedimos, Senhor, a tua intervenção, a tua palavra, palavra que cura, palavra que liberta, palavra que restaura. Vem restaurando, Senhor, cada local de trabalho, cada lugar onde um filho de Deus, um profeta trabalha, executa a sua missão. Senhor Jesus, nós estamos aqui clamando fervorosamente, porque nós somos profetas, e este é o tempo da profecia. Este é o tempo de clamar pelo Senhor e pedir para Ele agir profundamente na nossa vida. Nós acreditamos nisso, Senhor, e por isso nós rezamos, nós colocamos o nosso coração em cada palavra, em tudo isso que podemos fazer agora. Recebe, Senhor, a oração do teu povo. Nós queremos, Senhor Jesus, contigo ser profeta. Tu que és esse grande e verdadeiro profeta, nosso Deus. Restaura, Senhor, cada um dos nossos irmãos que nos escutam agora através da Canção Nova, dos meios de evangelização, que eles também possam ser profeta aonde eles estão, do jeito que eles se encontram, Senhor, principalmente nos locais de trabalho. E aqueles que ainda não têm, que ainda não conseguiram emprego, Senhor, nós estamos aqui também rezando por esses. Dá-lhe, Senhor Jesus, o sustento necessário todos os dias, em cada manhã, Senhor, que eles possam se levantar também para serem profetas nestas realidades. Nós contamos contigo, Senhor, acreditando que nos ama, e porque nos ama está querendo nos dar aquilo que é de melhor. Eu peço a tua mão, Senhor, poderosa, para todos os meus irmãos da comunidade Canção Nova, que são profetas em seus trabalhos, que agora estão trabalhando atrás de uma câmera, numa ilha de edição,
fazendo o trabalho burocrático em um escritório ou à frente de missão, Senhor, visita cada um dos nossos irmãos em seus trabalhos. Nós que estamos aqui, que estamos na linha de frente, que estamos na sede, nós queremos nos unir a cada irmão que está na casa de missão, em casas de missão da comunidade Canção Nova. Dai-nos a graça, Senhor, a graça de sermos profetas, evangelizadores. Nós queremos contar contigo, Senhor, e queremos dizer também: Senhor, conta conosco, do fundo do nosso coração, daquilo que hoje nós podemos realizar, Senhor, que é o mínimo do mínimo. Nós queremos nos abrir para Ti. Refaz em nós, Senhor, refaz as nossas forças, para que assim, junto contigo, a gente possa dizer: conta comigo, Senhor, conta comigo, não com as minhas forças, mas conta comigo, com a minha vontade, com o meu desejo. Enche-me, Senhor, do Teu amor. Nós queremos ser profetas, profetas de Deus, profetas do amor. Tua mão desceu sobre mim e me retirou da escuridão. Deu-me mãos e voz de profeta, deu-me um coração adorador. Tua mão desceu sobre mim e me retirou da escuridão. Deu-me mãos e voz de profeta, deu-me um coração adorador.